ele, homem, estás a me ouvir que eu estou a falar, estou a pedir a liberdade do meu marido, porque não é criminoso. Estou gestada, mas é uma gravidez de risco, que não posso movimentar muito. Há de vir até o bebê mês de agosto, até aqui estou aqui nada. O pai que está em Calombola que lutar para meus filhos comerem. Lhe meterão sem nenhum crime. Estou aqui a passar muito mal mesmo. Porque eu não sei como é que eu vou ter o bebê, como o mês já passou. Um bocado que eu recebi na mão das pessoas como ajuda, comprei negócio, pus na minha bancada, com meus 3 filhos doentes, eu estava no posto médico, mandei a minha filha mais velha a vender. O senhor chefe das educações do Catinton encontrou a minha filha, levou mais os livros que eu vendo. E fui para lá no Catinton, não me deram meu negócio até hoje. Mostrei, já fiz confirmação para ele, acho que a mãe não está a conseguir na escola, porque estão doentes. Chega no meio de dormir, nós sempre oramos, o meu filho fica a chorar. O Cássio só grita à toa, está estressado porque o pai não está presente. Meu marido era um pai presente para os filhos dele. Senhor Manuel, homem, estás a me ouvir que eu estou a falar, estou a pedir a liberdade do meu marido, porque não é criminoso. Eu não vejo porque o meu marido está lá em Calomboloca. Eu não consigo. Daqui para lá em Calomboloca por causa do transporte. Estou a pedir a liberdade do meu marido, por favor. Liberdade do meu marido, não tenho ninguém para me ajudar. Somente eu e a minha filha. Obrigada. Então o MPLA vai continuar mesmo a sequestrar liberdade de expressão. Portanto, quando nós olhamos para o que está a acontecer agora com ativistas de todo o mundo, do Brasil, de Portugal, de Espanha, da África do Sul, não é? Estes que se juntaram agora à flotilha em direção a Gaza, e nós estamos a olhar isso por uma solidariedade do mundo voltada a apoio aos palestinianos que vivem em Gaza. Nós estamos aqui a olhar para um apoio em direção a Hamas. Não é? Há aqui uma separação clara entre Hamas e palestinos. Ok? E o que é que esta analogia que eu estou a fazer tem a ver com este vídeo que acabamos aqui de ouvir? Nós, quando comentamos a questão de Gaza, falamos imensas vezes sobre o public punishment, ou a punição global, geral, comum. O que é isso? Quando um elemento de uma família fez alguma coisa de errada, no caso da Hamas, no dia 7 de outubro, Hamas invadiu Israel e mataram inocentes, fizeram o que fizeram, coisas terríveis aconteceram, famílias inteiras foram dizimadas, outras separadas e sem razões, okay, aparentes para nós. É? As mortes que foram advindas do dia 7 de outubro em Israel são injustificadas. E aqueles cidadãos do Hamas mereciam pagar pelo que fizeram aquelas famílias israelitas. Só que 2 dias depois, ou no mesmo dia, Israel declara guerra contra a Gaza, ou contra a Hamas, e 3 dias depois começou-se a realizar bombardeamentos em Gaza. E os comentários da opinião pública estavam voltados a public punishment, ou a punição geral. Não importa se você é Hamas, se você não é Hamas, não importa se os teus primos, os teus tios são do Hamas, não importa quem que você seja, desde que estejas em Gaza, vais pagar pelo que está a acontecer. Entanto, todos nós, comentaristas e não só, sempre criticamos este ato, tanto que mesmo Angola apoia a liberdade de Palestina, a paz de Palestina, porque consegue separar as águas entre quem é Hamas, entre quem é Palestina. E o povo palestino não pode pagar pelos males que alguns cidadãos do Hamas, apesar do Hamas estar a lutar em prol de Palestina, os cidadãos, as crianças, as mulheres, os jovens de Palestina
não podem pagar pelo que o Hamas fez. E isto tem uma interligação com o que está a acontecer com esta família, do general Lilas, porque não pode existir um public punishment quando um cidadão angolano, seja lá quem for, portanto, tem problemas com a justiça. Estamos aqui a olhar para um problema que pode se agudizar, não é? As instituições de justiça angolana, portanto, detiveram o senhor Lilas por questões que a justiça claramente justifica, mas não se observou que o senhor era o garante da alimentação daquela família e que era importante garantir que alguém da família pudesse garantir o pão de cada dia que o general Lilas. Porque o que acontece quando os inocentes pagam por alguma coisa que o consciente fez? Vai gerar um sentimento de injustiça por parte da opinião pública. Esta mãe está a chorar. Este choro de uma mãe comove qualquer cidadão. Isso faz com que os cidadãos comecem a perceber que, de facto, a prisão daquele jovem tem implicações muito mais profundas do que pensávamos. Por isso é que era importante o Ministério da Justiça, ou então os tribunais, né, ou então a polícia, ou o SIC, trabalhar com uma outra instituição que vai velar pelos danos familiares, sociais, que cada detenção, cada prisão cria. Porque isso depois cria o sentimento de injustiça àquela família, como que se estivéssemos a punir a família inteira, porque o senhor é que vendia com a mulher vendia livros, os livros foram capturados, os filhos estão sem comer, sem trabalhar, e nós não sabemos qual é a situação da família, daquela família. Era importante, ok, que se alguém fez alguma coisa de errada e vai responder pela justiça, temos que garantir que a família que ele suportava, as crianças acima de tudo e as mulheres, a mulher concebida, não vai passar fome, porque ela passando fome, ela e os seus passando fome, ou outros problemas conjunturais, vai surtir na sociedade um sentimento de injustiça, um sentimento de revolta popular surge, porque as pessoas sentem-se comovidas com o choro, com a história da senhora, um sentimento de revolta familiar. Nós, quando olhamos para Gaza e dissemos que Israel não vai descansar enquanto não deixar a Gaza, a Palestina, ser reconhecida, porque há crianças em Gaza a verem seus pais a serem bombardeados, a dividirem-se ao meio. Essas crianças crescem com espírito de revolta, ok? Porque este public punishment, as crianças de Gaza, eles crescem com esses traumas, veem o pai morrer, o tio morrer, o avô morrer. Portanto, são soldados que estão a ser formados pela vivência e pelo sentimento de revolta. Um soldado, alguém que se torna soldado pela revolta e vai para fazer justiça, é muito mais perigoso do que aquele que é soldado porque foi treinado e catequizado. No entanto, essas crianças, os filhos do general Lilas, crescem com sentimento de revolta contra quem prendeu os seus pais, para eles é todos os polícias, crescem com sentimento de revolta ao governo, quando eles amanhã ganharem consciência política. E depois o povo também enverga-se, ou não enverga-se, o povo também, agora faz-me o termo exato para dizer que sente-se chamado à dor dessas crianças, ok? Então estamos aqui a olhar por um sentimento de injustiça generalizada, as pessoas começam a olhar e chorar com a senhora, um sentimento de revolta popular, vocês estão a fazer isso às crianças, um sentimento de revolta familiar, a família do general Lilas que não se consegue sustentar porque o garante está privado da liberdade, essa família também sente-se revoltada, pois é aquela criança que cresce com a noção de que eu passei pelo que passei, porque meu pai foi injustamente preso. Os filhos nunca irão dizer que meu pai foi culpado, e mesmo que seja algum dia culpado, ok? E nós precisamos, acima de tudo, garantir que não haja este public punishment, esta punição geral, onde alguém que é acusado por fazer alguma coisa, né, só esta pessoa, portanto, não faça com que os seus filhos, também os seus descendentes, possam sofrer.
O grito dessa senhora aqui fará com que, ok, haja esse espírito de revolta popular. Ok? E é isso que desgasta. Desgasta o governo porque nós temos a noção de que o governo está presente nas instituições, que não devia estar. Portanto, é esse sentimento, essa noção que nós temos, seja lá errada ou certa, é que vai levar ao desgaste. Portanto, era importante aqui a polícia, o SIC, os tribunais trabalharem com uma outra instituição para garantir que não haja nunca no nosso país o public punishment. Porque assim como nós criticamos o que está a acontecer em Gaza, por causa dessa questão aqui, se nos afunilarmos para o nosso contexto, também pode estar a acontecer. E precisamos garantir isso. É como aquela mãe que tem uma bebê de 1, 2, 3 anos, comete algum crime, vai para a cadeia e vai com um filho de 1 ano, 2 anos para a cadeia. Portanto, esse filho aqui também está a ser punido. Mesmo que não exista, do ponto de vista teórico, uma outra solução em colocar o filho em internato, em outro sítio, mas o filho ele vai com a mãe, porque, claro, o filho com a mãe está no melhor lugar do mundo. Mas esse filho também está a ser punido, porque ele está na cadeia aos 6 meses de vida, aos 1 ano, a um ano de vida. Ok? Nós precisamos garantir que ninguém seja punido por alguma coisa que o seu pai, o seu tio, o seu avô está a ser claramente acusado. Estamos juntos, faz o like, subscreva e até já.